Analisando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, ali fala que os discípulos eles foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. É um privilégio ser chamado de cristão. Às vezes eu me pergunto, o que os habitantes de Antioquia viram nos discípulos para chamar de cristão? Eles viram as marcas de Cristo na vida do discípulo. Alguns dos discípulos eles já haviam sido religiosos, como o apóstolo Paulo, mas foram transformados em cristãos. E isso é algo maravilhoso. Paulo é o grande exemplo de homem que é transformado, sai da religião e passa a ser cristão. Por quê? O religioso é uma pessoa que defende a religião, ele briga pela sua religião. E Paulo não era diferente, por isso ele chegou a consentir a morte de Estevão em defesa da religiosidade. Mas só que Paulo teve um encontro com Cristo, no encontro ali no caminho de Damasco, e ali ele passa agora a ser um cristão. Isso é maravilhoso. O cristão, às vezes, já foi religioso, tem exemplo profundo. Ele conhece os dois lados, o ser religioso e o ser cristão. Na verdade, é diferente. Uma coisa é ser religioso e uma outra é ser cristão. As marcas do cristão é muito fácil. As marcas de cristão é as marcas de Cristo na vida do homem. Libertação, transformação, porque Jesus transforma, Jesus liberta, ele muda a pessoa. Agora, as marcas do religioso é a idolatria. Às vezes nós não entendemos certo o que é as marcas da religião na vida do homem. O homem religioso, ele defende a sua religião, enquanto o homem cristão defende a Cristo. O religioso, ele tem as marcas da religião, que é as marcas humanas, defende a religiosidade, defende roupa, defende costume, defende dias, ele para estudar, dias, estudar o sábado, a carne de porco, ele valoriza o véu na cabeça, ele valoriza o ósculo. Não, tem que valorizar é Jesus Cristo. O religioso defende objetos, toalhinha, rosa, o chapéu, o homem do chapéu. O religioso é muito fácil entender. Ele defende a religiosidade. Agora o cristão não, ele não está nem aí com religião, com o dia de sábado, com sexta-feira santa. Para ele Jesus é tudo. Então aí é uma diferença entre ser cristão e ser religioso. O grande segredo é no dia do julgamento, porque analisando ali em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, a gente vê o seguinte, que no último dia muitos vão dizer para o Senhor, mas eu fui religioso. Ele fala, a parte de mim, porque eu não te conheço. Porque a pessoa, às vezes, religioso, está perdendo tempo, porque ele vive o tempo dele, defendendo a religião, ele se relaciona com a religião, com o problema da religião, ele se esquece de ter um bom relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, analisar com você as características do homem cristão. A primeira característica do homem cristão é porque o cristão ele tem Jesus Cristo como o absoluto, como o único Salvador. Para ele não tem atalho para chegar a Cristo, para chegar ao céu. Só Jesus leva o homem ao céu. Por isso o cristão que dedica a Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, é aquele que não só escreve o nome de Jesus Cristo com letra maiúscula, porque para ele Jesus é tudo. Jesus é absoluto na sua vida. Ele é tudo, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a comida, ele é maior do que o objeto, maior do que o chapéu, ele é maior do que a rosinha, ele é tudo. Jesus é tudo na vida do cristão. A primeira característica do cristão é porque você vê que ele se dedica a Jesus Cristo e ele carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Então é muito fácil identificar o cristão verdadeiro, porque para ele vive Jesus Cristo em sua vida. Ele traz estampado na sua vida as marcas de Cristo como absoluto, como Cristo ou tudo na sua vida. Ele que veio do céu, ele que morreu por nós, sem ele não somos nada. Então o cristão verdadeiro é assim, o cristão autêntico, você vê ele, conhece ele
através das marcas de Cristo, não precisa nem que ele fale que eu sou cristão. O religioso procura se apresentar. Ele quer se aparecer através da roupa, que é um farisaísmo, através dos costumes, que é um farisaísmo, mas o cristão não. É Jesus Cristo o assunto da sua vida. A segunda característica do cristão é porque o cristão ele é uma pessoa transformada. Como aquele meu livro que fala meu passado, não me interessa. Então o cristão não interessa mais o passado dele, interessa o presente. Porque ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse é o cristão. As coisas velhas, para ele já se passaram, são coisas do passado. Ah, mas fulano era cachaceiro. Era, não é mais. As coisas velhas se passaram. Então o verdadeiro cristão, ele é transformado. As coisas velhas da sua vida se passaram. Ele não vive mais o passado. Ele não vive mais do passado, ele vive do presente. Ele vive agora pensando somente em Cristo Jesus. Essa é a segunda característica do cristão, é porque as coisas velhas se passam na sua vida hoje. Não encontra mais as marcas do passado. Baile, forró, cachaça, foi coisa do passado. Feitiçaria, foi coisa do passado, não é mais nada da sua vida. Então ele hoje é uma nova criatura. A terceira característica do cristão é porque o cristão, ele guarda os mandamentos. No coração do cristão, em outras palavras, não existe lugar para a idolatria. No seu coração só Jesus Cristo. Por quê? Ele aprendeu com Cristo os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então no seu coração não tem lugar para outro Deus a não ser o Senhor. Deus, Jesus Cristo, Senhor na sua vida. Segundo, ele ama o próximo. Ele ama o próximo como a si mesmo. Ele quer o bem para o próximo. O religioso, pelo contrário, ele quer ver o próximo na sua religião. Não é assim. Tem que querer ver o próximo no céu, amando a Jesus Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele ama o próximo como a si mesmo. Essa é a segunda marca do cristão, é a terceira característica do cristão. A quarta característica do cristão é porque o verdadeiro cristão, ele tem um bom relacionamento com Cristo. Ele se relaciona com Jesus Cristo. Como assim? Através da leitura da palavra, através do louvor, através da adoração, em culto ao Senhor, ele mantém um bom relacionamento com Jesus Cristo, e isso é importante, amizade com Jesus Cristo, intimidade com Cristo. Então o verdadeiro cristão mesmo, ele tem relacionamento com Jesus Cristo, por isso ele já sai da sua casa para adorar o Senhor, ele vai adorar com emoção, com entusiasmo, como fala ali no Salmo 100, ele vai oferecer ao Senhor o seu culto, oferecer ao Senhor o melhor da semana. Ele não perde o domingo de adorar o Senhor. Ele não perde a escola bíblica para estudar a palavra de Deus. Ele se relaciona com Deus na leitura, no cultuar ao Senhor. Ele se relaciona com o Senhor na adoração. Ele está sempre perto do Senhor, conhece o Jesus que ele segue. Isso é importante porque naquele dia Jesus vai falar: aparte de mim porque não te conheço. Então quem se relaciona com Jesus Cristo tem intimidade, conhece, vai direto para o céu. Então é importante ser cristão, porque só Cristo pode nos dar a salvação. A quinta característica do cristão é porque o cristão, ele é uma pessoa liberta. Ele foi livre, ele não é mais apegado ao mundo. Ele foi liberto da feitiçaria, ele foi liberto da cachaça, ele foi liberto do fandango, das novelas, foi liberto da atração desse mundo, das paixões mundanas, da riqueza do mundo, do poder mundano. Ele foi liberto, foi transformado. Porque ali em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1, fala o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, houve uma libertação para quem está em Cristo, quem é o verdadeiro cristão, foi liberto do feitiço, não precisa mais seguir horóscopo, não é necessário mais seguir uma novela, não precisa mais uma simpatia, não, porque agora foi liberto. Agora, no momento que ele vive em Cristo, não existe nenhuma condenação. Praga não atinge mais a sua vida, maldição de família não atinge mais a sua vida, ele foi liberto. Feitiço não atinge mais a sua vida, praga, longe, porque ele está em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há, não existe perigo. Isso é maravilhoso,
Isso é a marca de cristão. Essa é a quinta marca do verdadeiro cristão. Ele é liberto das coisas desse mundo. Liberto, não se encaixa mais dentro dele a novela, não entra mais dentro dele o baralho, não entra mais, não pega mais, foi livre enquanto ele é o verdadeiro cristão, enquanto ele anda com Cristo. A sexta característica do cristão é porque o verdadeiro cristão ele é justificado. Quer dizer, ele já pecou no passado, às vezes se prostituiu, às vezes ele foi uma pessoa até criminoso, foi uma pessoa corrupto, mas ele foi justificado. Porque a Bíblia nos fala ali em Romanos capítulo 1, versículo 23, que todos pecaram, todos pecaram no passado. Aí também o versículo 24 fala, mas somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então o verdadeiro cristão, ele sabe, tem consciência que já errou, mas que foi justificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos fala a palavra do Senhor ali em 2 João, capítulo 7, versículo 8 e 9. Então a gente fomos justificados de todo pecado. Existe alguma religiosidade que seleciona esse pecado aqui, é pecado para a morte. Mas quem é cristão não pega mais do pecado, porque ficou no passado, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que é justificado. O erro dele, ele tem consciência que foi justificado, por isso ele tem convicção da sua salvação. Maravilha! O verdadeiro cristão, ele tem convicção, ele tem certeza que está indo para o céu. Às vezes a gente recebe muitos questionamentos de pessoas que perguntam, para mim me perguntam, você tem certeza da sua salvação? Eu falo, eu tenho certeza. Se eu continuar com Cristo, porque, portanto, agora é advérbio de tempo, nenhuma condenação há, verbo existir para, uma preposição, os que estão em Cristo Jesus. Então, enquanto o homem, o cristão está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação que possa tirá-lo do céu, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e porque nós somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E essa é a sexta característica do cristão, é a convicção, é o saber que é um cristão, um pecador perdoado, um pecador transformado, que anda para o céu. Para finalizar, a sétima característica do cristão é porque o cristão verdadeiro é aquele que está aguardando a volta de Jesus. Isso é maravilhoso! O cristão verdadeiro, ele está esperando que Cristo volte para arrebatar a sua igreja, como as virgens prudentes. Ele procura estar sempre em evidência, sempre preparado, para que quando Cristo voltar, encontre servindo o Senhor, em relacionamento com Deus, tendo um bom relacionamento com Deus, para poder ser chamado às bodas do Cordeiro. Então o verdadeiro cristão é aquele que espera Jesus voltar a qualquer momento. Porque nós vivemos dias em que as pessoas às vezes estão se deslizando, não estão se preocupando, vivem como as vezes louca, mas o cristão verdadeiro é aquele que está sempre aguardando pela volta do seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.